Agora a gente vai continuar falando aí de saúde, só que desta vez da saúde pós-gravidez. Será que a partir de quanto tempo a mulher que acabou de ter nenê, né, ela pode iniciar a sua vida sexual sem correr o risco de engravidar novamente? Aqui no estúdio, eu converso agora com o ginecologista Antônio Carlos Moraes. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Fabiola. Aquela perguntinha básica, assim, estou amamentando, então eu não corro o risco de engravidar de novo. Isso é verdade? Mentira, né? Ela corre o risco. A amamentação, se ela for exclusiva durante 3 meses, não der água, não der chá, não ter dando nenhum outro alimento, só o peito, aí sim, durante os 3 meses, ela tem uma segurança boa de não engravidar. Mas a gente sabe que poucas mães conseguem fazer isso. Então, poucas mães dão o peito sem introduzir um outro alimento, como água, suco, qualquer outro produto. E isso aí falha. O bloqueio da amamentação não consegue ser suficiente para impedir que ela não ovule. Ela pode apresentar uma ovulação esporádica e você pega de surpresa uma nova gestação muito precoce. Até porque quando se fala em gestação, é todo um conjunto, é uma bomba de hormônios que se fala, né? Popularmente. Muda tudo e acho que depende de cada organismo para poder ele se ajustar ali. É verdade. Depende do que ela viveu durante aquela gestação, o que ela ganhou durante aquela gravidez, para poder dizer assim, no pós-parto ela vai perder aquele peso, né, o que é que ela vai introduzir de novos alimentos, né, e voltar à sua vida sexual. Foi o que você começou falando. Então, para ela voltar à vida sexual, a gente geralmente pede 6 semanas depois do parto, né? Então, depois de 6 semanas, ela pode introduzir um outro método contraceptivo, ela pode iniciar a sua vida sexual e ter a segurança para não engravidar. E quais seriam os métodos que estão disponíveis hoje no mercado que a gente poderia citar aqui? É importante saber se ela está amamentando ou não. Se ela estiver amamentando, na realidade, a gente pode utilizar os métodos de barreira, que seria camisinha, diafragma, o DIU, né? E podemos usar também um contraceptivo à base de um hormônio, que é a base de progesterona, que pode ser oral ou injetável. Aí ela tem que usar regularmente, né? Usar certinho, para que ela tenha também a confiança de que aquele método vai fazer o efeito. No caso, a pílula, o efeito dela tem alguma coisa sobre a amamentação, não? Não, a progesterona não interfere na amamentação, ela não pode usar anticoncepcional que contém estrógeno. Mas se for a base de progesterona, ela pode usar com segurança. E esses anticoncepcionais, somente o médico tem como prescrever, né, doutor? Nada de, por exemplo, minha vizinha usou esse aí foi bom para ela, vai ser bom para mim. Isso é verdade. Na verdade, assim, ela tem que tomar o cuidado porque ela não conhece, às vezes, as substâncias que estão dentro daquele comprimido. Então, esse conhecimento é técnico. Então, tem que ser o médico para poder prescrever. Porque a progesterona, que é o hormônio recomendado para a mãe que amamenta. Se ela não amamenta, se ela não estiver amamentando, ela pode usar qualquer outro anticoncepcional. Tá? Como ela já usava anteriormente, antes da gestação, ela pode usar uma base de estrógeno e progesterona. Eu já ouvi, doutor Antônio, em essas conversas de corredor, então, de sala de espera, né? Por exemplo, a mãe, quando ela é mais nova, ela teria mais chance de engravidar logo depois que teve neném. E as mães que são mais tardias, essa chance já diminuiria. É mito também isso, né? A mulher, a partir dos 35 anos, ela diminui o número de ovulações. Então, isso pode acontecer, mesmo que ela já tenha tido 4, 5 filhos, ou que seja a primeira gestação. A mais jovem, ela ovula mais durante o ano, né? Mas aí não tem a ver porque ela teve menino e tem mais idade ou mais jovem, não vai engravidar, não. Ela pode engravidar. O fato da pessoa da mulher ter escolhido, ou no caso a cirurgia, ter sido cesariana ou normal, isso interfere no apetite sexual pós o nascimento do filho ou também não tem nada a ver? Não, o desejo sexual não. A gente sabe, na realidade, a dedicação que a mãe tem com o filho, né? O cuidado com esses dias iniciais de sono, se está conseguindo amamentar, se tem que introduzir algum alimento, tem que sair com o neném, a dedicação é tão grande que o sexo fica a segundo plano. Terceiro, às vezes, né? Terceiro plano. E isso, às vezes, independe da via do parto, se foi cesárea, se foi normal. É essa a ocupação que ela tem, tá? Mas é o conjunto, o apoio do marido, que faz com que volte.
a cobrança, a pressão do homem em cima da mulher, às vezes termina até afastando mais. Uhum. E dizem que o filho veio para unir o casal, né? Não para provocar esse ciúme todo. O marido, ele pode ter esse ciúme, assim, é comum. É comum, com certeza. E se a mãe não for marinheira de primeira viagem, ainda tiver outros filhos, ainda vem a cobrança dos outros meninos também para a presença da mãe. O ciúme dali, da presença dela, e realmente administrar isso é meio complicado. É complicado, mas é a família que vai organizar isso. Bom, então só para a gente frisar, a questão de qual hormônio, qual seria o método contraceptivo? Pode ser preservativo, pode ser um DIU, pode ser um dispositivo intrauterino, que é chamado de Mirena, e pode ser o comprimido, né, à base de progesterona ou injeção à base de progesterona. No caso do DIU, existem dois tipos, né? Um com 5 anos. Isso, é o DIU à base de cobre, e esse outro que é o dispositivo intrauterino, né, que é o Mirena, que é com hormônio, que ele vai bloquear a produção, o crescimento do endométrio e atrapalhar a passagem do espermatozoide. Nada de engordar mais ou emagrecer mais, não causa nada disso. Os métodos de barreira não interferem na parte hormonal da mulher. Então, é melhor começar a pensar direitinho nisso, né? Geralmente, a diferença de uma criança para outra deveria ser o quê? 2 anos é o ideal? O ideal é 2 anos, né? Porque com 1 ano a criança começa a andar, 1 ano e meio já consegue pronunciar algumas frases, falar, 2 anos ela consegue botar na escola, então ela tem horário livre para poder pensar numa outra gestação. Então, antes de 2 anos, ela está muito ocupada com aquele bebê e uma outra gestação pode criar um transtorno ali na família. Até para curtir mais o filho, né? Sim, porque verdade. cada fase, todo mundo diz, passa tão rápido, porque passa mesmo. Quando a gente acorda, o menino já está com 1 ano e meio, daqui a pouco com 2, e é bom curtir nosso pequenininho, Com né? certeza. Ok, doutor Antônio, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado a vocês.